Olá, aqui é o Edirlan Oliveira e seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da primeira semana de Libras. Durante a semana de Libras, eu estou publicando uma série de vídeos que vão te ensinar a estudar e aprender Libras de uma forma rápida e altamente eficiente. No vídeo passado, a gente explicou como você não aprende Libras, ou seja, tudo aquilo que, às vezes, a gente fica fazendo como estudar gramática, decorar a lista de sinais soltas e entre outras coisas que não dão resultado nenhum. Então, se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, ou então você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, volta lá no nosso primeiro vídeo e dá uma olhada, pois o que eu ensinei naquele vídeo é essencial para que você entenda o que eu vou te ensinar aqui hoje. E o que você vai aprender hoje é exatamente o que você tem que fazer para aprender Libras. Eu vou te ensinar o princípio básico de como você aprende Libras e uma técnica muito simples, dividida em duas etapas, que se você colocar em prática, vai dar muito resultado nos seus estudos. Mas antes de começar, eu só queria agradecer os milhares de comentários que a gente recebeu logo no primeiro vídeo da semana de Libras. Exatamente agora, no momento em que estou gravando esse vídeo para vocês, a gente já recebeu mais de 1.700 comentários no primeiro vídeo da semana de Libras. E o nosso vídeo já teve mais de 21 mil visualizações. E quando você estiver vendo esse vídeo na terça-feira, provavelmente esses números estarão bem maiores. Agora, o mais legal não é ver a quantidade de comentários, quantidade de visualizações nos vídeos da semana de Libras, mas sim ver a criação, o nascimento dessa imensa comunidade de pessoas interessadas em aprender Libras de uma forma nova, de uma forma simples e, principalmente, de uma forma eficiente, ou seja, uma forma que dá resultados. E isso, claro, me dá muita motivação para continuar o meu trabalho e ensinar Libras para todos vocês. Bom, vamos lá, chega muito de falação e vamos falar do que realmente interessa. Como que você aprende Libras? E aqui eu vou tentar ser o mais simples possível. E talvez o que eu vou falar possa parecer besteira, mas continua prestando atenção que logo tudo isso vai fazer sentido. Para você aprender Libras, você só precisa de uma coisa: o contato regular com a Libras. Você não precisa ter gramática, não precisa ter um parente surdo ou amigo surdo, você não precisa estudar desde criança. E muito importante, não importa a sua idade. Não importa se você é criança, se você é adolescente, adulto ou idoso. Se você tiver contato regular com Libras, você vai aprender de fato. O difícil é você não aprender quando você tem um contato regular com Libras. Mas agora você deve estar se perguntando, o que é contato regular com Libras? Contato regular com Libras é você passar tempo com a Libras, constantemente, diariamente, assistir vídeos em Libras. Se tiver um parente ou amigo surdo, esteja sempre conversando com ele, mesmo que não entenda nada. Se tiver também um amigo intérprete, também mantenha contato constante com ele. Você também pode montar várias frases em português e traduzir com aplicativos e Libras que eu falarei logo mais. E se você fizer isso, estará em contato constante com Libras. A maioria das pessoas que estão participando desse workshop conhece alguém que sabe Libras, seja ele um surdo ou um intérprete. E normalmente, quando a gente pergunta àquela pessoa como ela aprendeu Libras, normalmente ela responde algo como: tenho um primo surdo e todo dia ia para a casa dele e conversava um pouco com ele. Foi assim que eu aprendi Libras aos poucos. Sempre tive a curiosidade sobre Libras e sempre que eu podia, eu assistia vários vídeos no YouTube de diálogos entre surdos. E aos poucos eu fui aprendendo e hoje eu sei Libras. Na faculdade, tinha uma surda na minha sala e toda vez que eu ouvia ela, pedia para ela ensinar alguns sinais e foi assim que eu aprendi. Se você prestar atenção nessas explicações, você vai ver que todas elas têm uma coisa só em comum. As atividades que essas pessoas faziam mantinham elas em contato constante com a Libras, mesmo que por 15, 20 ou 30 minutos em contato com o idioma, como foi citado que na sala da faculdade tinha uma amiga surda, ou mesmo aquela moça que assistia vários vídeos para aprender mais, e até mesmo aquele primo da família que era surdo e sabia Libras. Essas pessoas tinham contato constante com Libras. Então, o que você precisa realmente ter é o contato diário com Libras. Só que daí a pergunta é a seguinte: como que eu começo a fazer isso se eu não entendo nada de Libras? Como eu vou assistir um vídeo de Libras se eu não entendo nada do que eles estão falando? É justamente aí que entra uma técnica muito eficiente e fácil de usar, que eu vou te ensinar agora,
e que vai fazer com que você tenha contato diário com Libras, gastando ali 30 a 60 minutos por dia e que vai dar um salto gigantesco no seu aprendizado, se, claro, você colocar em prática da maneira certa. Essa técnica funciona da seguinte maneira e dividimos ela em duas etapas. Primeira etapa, iremos analisar e estudar o vídeo. Você precisa, primeiro, começar a estudar vídeos com frases. Frases curtas de preferência, para que vocês não fiquem perdidos e embolem o meio de campo. Aí depois vocês vão aumentando a dificuldade pegando pequenos textos em Libras. Afinal, seu objetivo é aprender o que está se passando no vídeo, o significado que está sendo transmitido e não a gramática por trás. Vamos lá. A frase que vamos estudar é essa. Hoje eu cheguei cansado do trabalho. Agora que você já sabe o que está escrito, irei soltar um vídeo meu agora, apenas com sinais, nada de áudio, e quero que você tente assimilar a frase que estava escrita na sua tela junto com o vídeo. Bom, levando em conta que você não conhece nada de Libras ou conhece muito pouco, parece que ficou difícil, certo? Agora imagina se eu fosse iniciar a minha explicação dizendo que nesse vídeo a minha frase está no pretérito perfeito ou imperfeito. Acho que a maioria de vocês desistiriam de continuar nesse exato momento, pois vocês não tiveram contato com Libras, não têm uma boa base de vocabulário para entender gramática. Óbvio que a gramática é muito importante, sim, mas você só entenderá ela depois que aprender de fato a conversar em Libras, ter um contato diário com Libras. Bom, agora voltando ao vídeo, primeiro você viu a frase escrita, que a frase era: hoje cheguei cansado do trabalho. Depois você assistiu o vídeo sem áudio ou alguma legenda, e é agora que a mágica acontece. Tente acompanhar eu falando e vocês assimilando com os sinais. Hoje cheguei cansado do trabalho. Conseguiu entender agora? Conseguiu pegar a ideia? Bom, agora, além de você ler a frase escrita, assistir o vídeo sem áudio, depois ver o vídeo, mas dessa vez com áudio assimilando cada sinal, chegou a vez de eu explicar sinal por sinal para fixar melhor ainda essa frase. Iniciando, eu vou rolar um pouco o vídeo em câmera lenta para eu poder explicar também melhor para vocês. Vamos lá. O primeiro sinal é com as mãos para baixo, sinalizando hoje. Vamos voltar de novo. Hoje, dessa forma com as mãos abertas, focando para baixo. Cheguei. Vocês acompanharam que começamos da parte do ombro até o chão, sinalizando que chegamos. E olha a expressão facial também que conta muito. E depois eu falo cansado. E o último sinal do trabalho. Então vamos fazer na velocidade normal. Hoje cheguei cansado do trabalho. Vocês prestaram atenção na expressão facial da hora que fala cansado? Isso também conta muito na hora de você falar em Libras. Bom, podemos ver que deu para dar uma clareada e eu vou soltar novamente a mesma frase que há poucos minutos atrás você não entendia. Irei soltá-la novamente sem áudio. Sem a minha tradução, você já deve ter entendido. E agora, com a minha tradução novamente, olha aí como é que fica. Hoje cheguei cansado do trabalho. E aí, o que você me diz? Sabe qual o sentido da frase? Eu tenho absoluta certeza que você conseguiu identificar. Se você aplicar esse método com outras frases em outros vídeos, você verá que aprendeu muita coisa em pouco tempo sem ter que ficar decorando listas de sinais soltos. Só recapitulando agora. Primeiro, você assiste o vídeo sem áudio ou tradução e entende ele. Depois, coloca o áudio e assimila os sinais. E por fim, você entenderá o sentido da frase que foi proposta. E muita gente ainda vai perguntar: ah, mas por que isso? O porquê aquilo? Por que desse sinal? Eu quero saber a gramática. Eu entendi a frase, mas não entendi o porquê disso ou o porquê daquilo. E aí entra outra coisa muito importante. Os porquês e a gramática não importam nesse momento. Quando você era criança, você não perguntava para os seus pais o porquê vocês falavam assim ou assado. Você simplesmente escutava, entendia e repetia.
E com Libras é a mesma coisa. Primeiro, tive que aprender Libras para depois aprender gramática. O seu objetivo é ver o vídeo, se concentrar nele, entender o sinal e o significado dele e entender os sentidos de cada sinal. Daí em diante, ninguém te para mais. A fluência vai ser uma questão de tempo. Para você aprender Libras, o principal segredo é você entender o significado dos sinais, assimilar com o áudio, saber quem é quem e fazer isso várias e várias vezes. E é claro que em algumas partes do texto que você não entender somente com a tradução, daí você vai ter que utilizar um dicionário de Libras, aplicativos onde você possa digitar a palavra e ver o sinal desejado. Eu particularmente costumo utilizar o HandTalk e o ProDef. São aplicativos muito bons e bem completos, mas só utilize eles realmente se sentir dúvida em algum sinal específico. Não adianta ficar pesquisando vários sinais para aprender de uma vez, que isso não funciona. Foca apenas no método que eu te passei. E esse mesmo método que está sendo aplicado em Libras também funciona para aprender outros idiomas. O meu irmão, por exemplo, aprendeu bastante coisas em inglês utilizando esse método. Ele só precisou ajustar para o idioma e a sua evolução foi enorme. E quando você terminar essa primeira etapa de estudo, você vai ter um vídeo que é parcialmente compreensivo. Ou seja, um vídeo que você consiga entender os sinais, mesmo que com um pouco de dificuldade, mas compreender sem consultar nenhum outro material, você vai entender em torno de uns 80% ou até mais. E é justamente com esse e outros vídeos que você vai criar o contato regular com Libras. E agora a gente entra para a segunda etapa, que é treinando a sua compreensão. Como vimos na primeira etapa, que era assistir vídeos com frases curtas, escutar o áudio, identificar os sinais e beleza, entendi. Mas na segunda fase, você vai precisar treinar, praticar diariamente. Você precisa passar esse vídeo várias e várias vezes. 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes por dia, o quanto for necessário para fixar na sua cabeça. Agora, nessa etapa, você passa a ser um intérprete. Você tenta traduzir em voz alta o que está passando no vídeo, tipo assim: hoje cheguei cansado do trabalho. Agora, aí onde você está, você vai traduzir os sinais. Vamos lá? Certo, agora que você traduziu o vídeo falando em voz alta, e para melhorar ainda a sua compreensão, eu vou falar a frase, somente o áudio, e você vai tentar sinalizar o que eu disser. Vamos lá? Hoje cheguei cansado do trabalho. Agora você utilizou o áudio para traduzir para Libras. A essência do método é você ver o vídeo, entender os sinais, ouvir a tradução simultaneamente, repetir os sinais e depois traduzir eles, tanto de português para Libras quanto de Libras para português. Conseguiu compreender? Essa atividade vai acrescentar 15, 20, 30 minutos de Libras ao seu dia a dia todos os dias, mantendo você em contato diário com o idioma. No começo, você vai entender bem pouco, uns 10% do vídeo, 20%, mas quando você pegar a prática e fizer isso todos os dias, cada vídeo de estudo você vai aumentando o entendimento em 25%, 30%, 50% até chegar aos 80% ou mais de compreensão. Aqui, é muito importante você entender que quando você começa a aprender Libras, você nunca vai entender o 100%. Porque se você quiser aprender o 100% de tudo que você estuda em Libras, você não vai conseguir e vai ficar desmotivado. Ninguém que aprende Libras entende 100% do que está estudando. Isso é normal e você precisa se acostumar com isso para seguir em frente e obter os resultados. Porém, quando você entender os 80% de um vídeo, você já pode começar a estudar outro vídeo, e depois outro vídeo, e depois mais outro. E o melhor de tudo, que cada vídeo que você estuda será mais fácil do que o anterior, porque você vai saber cada vez mais sinais e a sua compreensão vai estar cada vez mais acostumada com a Libras. O mais legal desse método é que você vai chegar em um ponto em que você não vai mais precisar estudar as frases antes de ver o vídeo, porque você já vai estar entendendo tanto que vai saber tantos sinais, que os sinais que você não souber, você vai entender pelo contexto ou simplesmente vai olhar rapidinho no dicionário. Daí, você vai poder pegar vídeos mais longos em Libras para poder assistir. Então, se você colocar em prática esse método muito simples que eu te ensinei, você vai decolar no idioma de Libras. Terá ótimos resultados sem precisar se matar em sala de aula ou até mesmo em casa. O importante é ter disciplina e seguir o método à risca. Bom, gente, agora para finalizar esse vídeo, eu só queria deixar bem claro para vocês por que eu compartilho os meus métodos e minhas técnicas para aprender Libras.
Porque eu tenho um blog, porque eu faço vídeo para o YouTube, porque eu organizo eventos como esse. Eu faço isso porque eu gosto muito de Libras e eu fico muito frustrado quando eu vejo uma pessoa que quer aprender Libras e não consegue. Toda vez que alguém fala para mim que quer aprender Libras, eu sempre fico com pena dessa pessoa, porque eu sei que essa pessoa, na maioria dos casos, vai entrar numa escola de Libras, vai pagar caro, não vai aprender e o pior, vai sair da escola achando que a culpa de não ter aprendido é dela mesma, o que não é verdade. Então, se eu tenho a capacidade de realmente mostrar para as pessoas como que elas podem aprender Libras, a melhor coisa que eu posso fazer é passar isso para frente. Através do meu site, do meu canal do YouTube e através de eventos como esse, eu consigo passar isso para frente e atingir um grande número de pessoas. E para as pessoas que querem realmente cair de cabeça nos meus métodos e que decidiram que querem de uma vez por todas aprender Libras de uma forma simples e altamente eficiente para se comunicar com um parente, com um amigo surdo ou até mesmo auxiliar alunos surdos em sala de aula, eu criei um programa fechado de estudos que nomeei como Libras Sem Fronteiras, que é bem mais detalhado e bem mais intenso, onde você pode obter, em poucos meses de estudo, o mesmo resultado que você levaria anos e anos em uma escola ou com um método tradicional. Eu vou dar mais detalhes sobre esse programa ao longo dos próximos vídeos. E por falar em próximo vídeo, na próxima quinta-feira, dia 23 de março, a gente vai publicar o terceiro vídeo aqui da Semana de Libras, que é a nossa videoaula completa de Libras. Com isso, você vai poder ver na prática como é que funciona o nosso método de ensino. Essa aula serve para você que não sabe nada de Libras, para você que sabe um pouco ou para você que já está em um nível bem avançado. Vai ser uma aula muito boa, utilizando os métodos explicados aqui nessa aula, em detalhes, e aí você vai ver como que é fácil aprender Libras. Essa aula ela vai seguir o mesmo modelo das aulas práticas que eu darei para os meus alunos no meu curso fechado. Então não perde, porque vai ser uma grande oportunidade de você conhecer um método de ensino realmente inovador e diferenciado. Fique atento ao seu e-mail que eu vou mandar o link do próximo vídeo diretamente nele, para você assistir o vídeo comigo. E agora, só para terminar, esse que foi o segundo vídeo da Semana de Libras, rola a tela aqui para baixo e deixa a sua opinião. Deixe seu comentário dizendo o que você está achando da Semana de Libras, o que você aprendeu, se você surpreendeu com alguma coisa, o que você mais gostou. Enfim, a sua participação aqui na Semana de Libras ela é muito importante, porque ela motiva não só eu, mas como todo mundo que está aqui querendo aprender Libras ou melhorar no idioma. A gente se vê na quinta-feira na videoaula completa. Um forte abraço e eu te vejo no dia 23.